Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Ainda tem gente chegando aqui. Vou esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos e a gente começa a aula. Tá uma bateção aqui em casa hoje. Estão instalando um negócio. Então, se der algum barulho aí na aula, me perdoem. Dá para escutar aí ou não? Ah, menos mal. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês a que a gente vai ver hoje, tá? Eu separei alguns componentes bem comuns do Android, né? Comuns no sentido que são bastante utilizados. A gente vai ver a parte mais básica desses componentes e depois eu vou mostrar em outra aula, vou mostrar outros componentes que também são utilizados, que às vezes substituem algum desses que a gente está vendo, tá? Que são componentes do Material Design, certo? Então, para vocês conseguirem entender principalmente a parte de eventos e captação de valores desses componentes, eu vou mostrar primeiramente o Edit Text normal, depois vocês vão ver que tem um tipo Edit Text para o Material Design, que ele é um pouquinho mais elaborado, muda um pouquinho a parte mais visual, né? Mas esses são os componentes que a gente vai tentar ver hoje, tá? Se não der tempo, a gente joga algum componente para a próxima aula. Beleza? Então, retomando aqui o exemplo que a gente viu na última aula, né, de revisão, basicamente eu expliquei para vocês, relembrei aqui os menus do Android Studio, né? Esse menu aqui, o AVD Manager, ele serve para a gente conseguir abrir o emulador, né? Então, por exemplo, eu já vou inicializar o emulador aqui, né? A gente tem aqui o botão para rodar o aplicativo, né? Daí a gente tem que escolher onde a gente quer rodar, se vai ser direto no celular, se vai ser no emulador. E eu relembrei com vocês aqui para que servem todos esses pacotes que a gente tem no projeto Android, né? Então a gente tem uma pasta app, essa pasta app tem um pacote de manifest aqui que tem as configurações do sistema do aplicativo, né? Tem um pacote de Java aqui que tem as classes Java que a gente vai criar para manipular os layouts que a gente vai ter das telas do aplicativo. Tem uma pasta res aqui que tem todos os recursos do nosso aplicativo. Provavelmente é a configuração do Google Meet. Deixa eu mostrar aqui para ti, ó. Tenta clicar nesses 3 pontinhos aqui, vir em configurações, vem em vídeo e altera aqui a resolução de entrada, ao invés de deixar em automáticos, coloca 720p. Que eu acho que isso vai resolver, porque daí quando fica em automático, dependendo da variação da tua internet ali, ele vai reduzir para 360 e assim por diante. Tenta deixar a resolução de entrada como 720p fixo. Eu vou deixar aqui em automático porque no caso eu só estou transmitindo. Eu fixei a minha transmissão para 720, daí vocês têm que fixar a recepção de vocês para 720. Daí eu acho que vai manter uma qualidade. Tá? Então, continuando aqui, beleza. O Vivi também conseguiu arrumar. Lucas, tá? Então,
a gente viu aqui no projeto que a gente tem uma pastinha de Haskell, que tem todos os recursos do projeto, uma pasta para colocar as imagens, outra para os layouts, outros para os valores de cor, de strings, temas, etc. A gente vai focar mais inicialmente aqui na parte de layout. Então, toda tela que eu quiser criar no Android, eu vou ter que criar um layout e depois criar uma classe Java que vai manipular esse layout. Tá? Então, a gente sempre vai trabalhar de 2 em 2 aí entre as telas. Um layout e uma classe Java para manipular o layout. No exemplo que a gente viu na última aula, então, para revisar, a gente só adicionou um text view aqui de Olá Mundo. Né? O text view é um componente que a gente consegue inserir um texto e alterar o texto aqui na tela. E a gente adicionou um botão aqui, que a gente colocou como o texto como salvar, né? E o que a gente fez com esses componentes lá no Java, né? Como que a gente manipulou eles? Outra coisa que a gente fez aqui no layout também, não sei se a gente chegou a fazer isso, deixa eu ver aqui. Não, a gente deixou como constraint layout, tá? Mas depois se der algum problema no emulador, a gente revê isso. Então aqui no main activity, né, no Java, a nossa classe ela herda de app compert activity, activity. A gente, para poder manipular esse botão que está no layout aqui, o que a gente fez? A gente declarou, a primeira coisa é declarar ele como atributo da classe aqui, de preferência privado por aquelas questões de encapsulamento que a gente viu lá em LP1, tá? Dentro do método onCreate, que é o primeiro método que é executado no ciclo de vida da Activity, ele primeiro chama o onCreate da classe Py, seta qual é o layout que a gente quer manipular, então essa linha 17 está setando que eu quero manipular o layout ActivityMain, tá? Depois a gente exibe um toast na tela. Lembra? O toast é aquela mensagem que aparece e some na tela, tá? Que ocorre muito quando a gente seta um despertador no celular, aparece, faltam 5 horas para despertar. Né? Então, a gente colocou um texto aqui. Então, esse texto ele vai ser exibido, esse texto da linha 18, ele vai ser exibido quando abre a tela, a primeira tela do aplicativo. Tá? Sem precisar clicar no botão efetivamente, ó, porque ele está dentro do onCreate. Daí depois o que a gente fez? A gente inicializou esse objeto BT salvar. Inicialmente ele está nulo, certo? Então a gente inicializou ele. Como que a gente inicializa esses componentes de tela aqui? Não é através do new, tá? Então a gente não vai para os componentes de tela, a gente não vai inicializar com new button, certo? Porque a gente tem que, além de alocar memória para esse objeto, a gente tem que vincular ele ao botão que a gente criou lá no layout. E a gente vai fazer isso através desse método findViewById, tá? Então esse método findViewById, a gente passa o ID do botão que está criado aqui na tela. Então se eu clicar aqui no botão, vocês vão ver aqui que o ID é bt_salvar, tá? E a partir desse ID, esse método vai instanciar um objeto btsalvar e atribuir daí para esse nosso objeto que a gente declarou aqui nessa classe. Certo? Além disso, a gente colocou um método de clique nesse botão salvar aqui. Então, toda vez que é clicado no botão salvar, é executado esse método onClick. Certo? E o que ele faz? Ele exibe esse toast. Então o toast vai aparecer duas vezes. A primeira vez quando abre a tela e a segunda vez quando clicar no botão. Se eu clicar duas vezes no botão, vai aparecer quando abriu a tela e duas vezes logo que eu clicar no botão salvar. Certo? Então isso foi o que a gente fez na última aula, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo projeto para a gente lidar com esses outros componentes aqui, ó, Edit Text, Checkbox, Switch, Radio Group, Radio Button e o Spinner. Tá? Talvez o Spinner passe para a próxima aula, se não der tempo. Tá bom?
Então, vou criar esse projeto aqui, ó, File, New Project. Vou deixar como Empty Activity para ele criar um layout em branco, tá? O nome do projeto, deixa eu pensar aqui, vou colocar exemplo 2 tópicos especiais 4K 2020, tá? Exemplo 2 tópicos especiais 4K 2020. Vou deixar aqui tudo padrão, pacote, a linguagem, a partir do 4.1 já tá bom. Vou colocar Finish. Ele vai abrir uma nova instância do Android Studio aqui, tá? Então, ó, eu tenho duas instâncias agora do Android Studio. Eu vou fechar essa de revisão e a gente vai trabalhar só com essa nova instância do projeto que a gente está criando, tá? Notem que a gente tem que aguardar um pouco até o Gradle terminar de fazer build, tá? O primeiro build dele é um pouco mais demorado, porque ele está criando todas as pastas do projeto, os primeiros arquivos que tem, tá? Então ele vai demorar um pouquinho mais para fazer esse primeiro build. Tá, então o primeiro componente, enquanto faz build lá, o primeiro componente que a gente vai trabalhar, além do button, porque a gente vai continuar usando o button lá que a gente viu na revisão, é o Edit Text. O Edit Text é aquele componente que o usuário escreve alguma coisa. Deixa eu ver aqui um exemplo de button. Deixa eu ver se abrindo aqui o de Edit Text. Eu tenho que logar com a conta para acessar esse aplicativo. Já fez build aqui. Tá, então eu vou abrir o layout aqui, o layout padrão, tá? Ó, notem que ele só criou um text view aqui, certo? Eu vou apagar esse text view. O único componente que está nessa tela, que ele é invisível, ele não aparece aqui, é esse constraint layout, tá? Relembrando, o que é o constraint layout? Toda vez que a gente quiser criar uma tela, a gente vai ter que colocar qual é o gerenciador de layout que a gente vai querer utilizar nessa tela, tá? Tem que ser no mínimo um, e a gente pode colocar vários gerenciadores de layout alinhados, um dentro do outro. O gerenciador de layout é como se fosse uma forma, tá? É ele quem vai definir a posição dos componentes, como que os componentes vão se comportar aqui na tela. Então, por exemplo, a gente tem um gerenciador de layout que é o Linear Layout, que toda vez que eu colocar componentes dentro dele, ele vai colocar um abaixo do outro, ou um em cima, ou um do lado do outro, tá? Ou na horizontal ou na vertical, tá? Aí a gente tem o Constraint Layout, que ele funciona através de ligação entre os componentes. A gente tem o Relative Layout, que ele pega a posição relativa que a gente largou o componente na tela. Aí tem vários outros layouts, o Frame Layout, Grid Bag Layout, assim por diante, tá? A gente vai usar inicialmente o Relative Layout, que é aquele que o componente fica exatamente na posição que a gente soltou, tá? Então, para a gente trocar esse Constraint Layout para Relative Layout, é só clicar com o botão direito, Convert View, e seleciona Relative Layout. Tá? Dá um Apply aqui. Ele vai trocar de Constraint para Relative Layout. Eu recomendo toda vez que vocês fizerem um Convert View desse aqui, vocês fecharem e abrirem o layout, porque às vezes dá uma bugada aqui a parte do design, tá? Então, recomendo que vocês fechem o XML e abram de novo. Então já está aqui, ó, Relative Layout. A gente vai agora trabalhar esse componente inicialmente, Edit Text, tá? Então o Edit Text, ele é esses componentes que estão dentro do palette aqui da seção Text, tá?
basicamente quase todos esses componentes que vocês veem aqui são componentes edit text. Tá? O que muda entre eles? Muda qual é o tipo de entrada que esse edit text vai permitir. Então, se eu selecionar password, ele vai automaticamente esconder qual caractere que o usuário digitou ali. Tá? Se eu escolher number, deixa eu ver se tem number aqui, number, ele só vai aceitar números. O usuário não, já vai abrir o teclado numérico. Quando o usuário clicar no componente, já vai abrir o teclado, apenas o teclado numérico. Não vai permitir que ele escreva letras ali, certo? Então isso daqui é só o tipo de entrada. Eu vou colocar um plain text aqui que aceita qualquer caractere, certo? Então, ó, vou arrastar esse plain text aqui para a nossa tela. Larguei aqui esse componente, ó, tá? E vou alterar algumas propriedades desse componente, ó. A primeira propriedade que eu vou alterar é o ID dele, então eu vou colocar aqui et_nome, porque a gente vai inserir um nome aqui nesse edit text. Quando ele pede refactor aqui, vocês podem clicar para ele refatorar todas as referências que tiver para esse componente, ele já vai alterar para esse ID aqui, tá? Outra coisa, quando a gente coloca o componente aqui, percebam que ele já está com um texto ali, ó, chamado name dentro do componente. Se a gente mandar rodar no emulador, já vai estar escrito name inicialmente. Inicialmente a gente vai querer que fique limpo, né, sem nenhuma escrita. Então eu vou vir aqui, vou procurar a propriedade text, ó, e vou apagar esse valor name aqui. Clica Enter, ele vai ficar em branco, tá? Para a gente alterar o tamanho desse componente aqui, basicamente quase todos os componentes, a gente na largura e na altura, a gente trabalha com dois padrões, dois valores que são o wrap content e o match parent. Tá? O que são esse wrap content e match parent? Se eu deixar aqui, a gente tem aqui a largura e a altura. Tá? Na largura, por exemplo, se eu deixar wrap content, significa que o componente ele vai ficar com um tamanho inicial e à medida que o usuário for escrevendo aqui, ele vai ter que aumentar, ele vai aumentar, ele só vai ocupar o espaço necessário em tela. Isso é o wrap content, tá? Se eu deixar o match parent, ele vai tentar ir alargar na horizontal aqui o máximo que ele conseguir. Se não tiver nenhum componente do lado dele, ele vai ir até o final da tela. Se tivesse um componente aqui do lado, ele iria aumentar até encostar nesse componente. Tá? Esse é o match parent. Se eu quisesse que o componente começasse desde o começo da tela aqui, é só eu arrastar para o comecinho da tela. Ó. Tá? Então a gente tem aqui um componente edit text. A gente tem também como colocar aquela dica para o usuário saber o que tem que preencher nesse componente. Antigamente, nos primeiros aplicativos, o pessoal colocava um text view em cima aqui e escrevia nome, digite seu nome, tá? Só que ficava feio o aplicativo, né? A parte de layout dos aplicativos mudaram muito depois da versão 4. Então, é utilizado, é como se fosse o placeholder, aquele do HTML. A gente usa a propriedade do componente, então clica no componente aqui, procura a propriedade hint com H. Bom dia, Jaide. Então, a propriedade hint, a gente coloca aqui a dica, ó, nome. O ideal é sempre colocar palavras curtas para identificar, isso é um padrão do Material Design, tá? Tem toda uma especificação lá, então não se usa mais digite seu nome, escreva seu e-mail, então a gente coloca direto nome, e-mail, telefone, tá? Para ficar menos poluído para o usuário. Então aqui a gente tem então o edit text, que é o componente que o usuário vai poder escrever algo, já tem a dica ali do nome,
a gente trocou o ID do componente para ET_nome, certo? E agora eu vou colocar um botão aqui para quando clicar no botão a gente tentar pegar o valor desse componente, tá? Então vou vir aqui em Buttons, selecionar o botão aqui, arrastar para a tela. Ó, vou arrastar aqui para o final da tela, tá? E vou expandir ele até o final da tela. Para isso, eu venho na propriedade da largura aqui e seleciono o Match Parent, que ele vai espichar até onde ele conseguir, tá? No texto eu vou trocar para salvar. Então, só achar a propriedade text aqui. Aqui. Vou escrever salvar. E vou trocar o ID do botão também. Ó. Notem que o ID dele inicialmente está como button. Eu vou colocar bt_salvar. Refactor. Agora o ID desse componente é bt_salvar e o ID desse componente é ET_nome. Beleza? Então, inicialmente vamos tentar adicionar um evento de clique aqui para toda vez que clicar nesse botão, a gente conseguir pegar o valor desse componente e exibir num toast aqui, tá? Aquela mensagem que aparece e sobe. Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Certo? Primeiro eu vou rodar ele estático, assim, vocês vão ver que não tem como fazer praticamente nada ali, porque a gente não adicionou ação no botão, nem no componente. A gente só vai conseguir escrever algo aqui nesse componente. Ó. Aqui nesse cantinho. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, explicando muito rápido, me falem aí no chat que eu vou mais devagar, tá? Só para a gente conseguir aproveitar um pouquinho mais a nossa aula. Certo? Lembrando que eu estou gravando todos os encontros síncronos e eu estou colocando lá no nosso canal do YouTube. A aula da semana passada já está lá no canal. Tá? Tá, eu mandei rodar, ele terminou de fazer build, agora ele está instalando e abrindo o Activity aqui. Ó, abriu, certo? Ó, ele tem a dica para a pessoa escrever o nome ali. Quando a gente clica aqui e começa a escrever, ó, Rodrigo, ele já some aquela dica. Tá? O botão ele não faz nada por enquanto, certo? Então agora a gente vai fazer para quando clicar aqui tentar pegar o que o usuário escreveu e exibir no toast aqui, tá? Isso não é no layout. Parou o áudio, pessoal? Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem na moral, senhor. Estamos prestando atenção. Talvez seja a internet aí, Suri. Tenta atualizar o navegador ali. Tá? Então, para a gente conseguir manipular esses componentes, vai ter que ser na nossa classe Java aqui. Tá? Então, vai ser sempre o mesmo procedimento. Quais componentes eu quero manipular aqui? Eu quero manipular esse e esse. Então, eu vou declarar dois componentes desses tipos aqui no meu como atributos da minha classe. Tá? Ah, não sei qual que é o tipo desse componente. Vem aqui ó, em Code. Notem que está em Design aqui no canto superior direito. Deixa eu só tirar minha webcam aqui. Ó, notem que no canto superior direito aqui a gente tem... Eu acho que é até melhor colocar o webcam, né? Mais para baixo aqui. Eu acho que atrapalha menos. Vou deixar sem webcam mesmo, tá? Então, notem que no canto superior direito a gente tem aqui o design, né? E tem code. O design é para a gente montar as telas pela interface gráfica. Se eu quero ver o código desse layout aqui, vem em code
e daí a gente consegue achar aqui, ó, o tipo do componente é editText e o tipo desse componente é button, tá? Então é só eu vir aqui na minha main activity e declarar como privado, né? Edit text, usem o autocompletar, etNome, tá? Usar o padrão camel case do Java, porque aqui a gente está no Java, não está no XML. Private button bt salvar, tá? Declarei os dois componentes. Se por acaso ele ficar vermelho aqui, é porque ele está pedindo para importar o componente, ó. Não está o import do button. Daí é só clicar aqui onde está vermelho e segura Alt e clica Enter, ó. Ele vai importar aqui o botão, tá? O que mais? Então a gente declarou os atributos na classe, falta inicializar eles, certo? Então vem aqui, eu vou colocar um comentário aqui, inicializando os componentes. Então eu vou colocar aqui, ó, etNome vai receber. Aí ao invés de usar um new, a gente vai usar aquele método findViewById, ó. Qual que é o ID desse componente aqui? Eu venho aqui no meu layout e olho aqui qual é o ID do editText, ó, et_nome, tá? Mas como que eu acesso? Não adianta só eu escrever et_nome aqui, ele não vai reconhecer. A gente tem que acessar através da classe R, lembram? É aquela classe que a gente consegue acessar todos os recursos que estão aqui na pasta res. Então, R. Escolhe aqui o que a gente quer, se a gente quer uma imagem, um layout, a gente quer um ID. Então, R.id.et, já vai aparecer ali o etNome. Tá? Ponto e vírgula, vou fazer a mesma coisa para o botão. Então, bt salvar, recebe findViewById, r.id.bt salvar. Tá? Com essas duas linhas, a gente inicializou os dois componentes. Tudo que a gente fizer nesses dois objetos aqui, ele vai se refletir nesses objetos que estão aqui no nosso layout. Tá? Sem essas duas linhas não aconteceria isso. Beleza, o que eu quero fazer agora aqui? O que eu quero manipular? Eu quero adicionar um evento de clique no botão. Como que eu adiciono um evento de clique no botão? Lembra, tem duas formas, tá? Que eu expliquei para vocês na última aula. Uma forma é adicionar direto aqui no XML, né? No componente. Direto no componente a gente tem um evento de onClick, tá? Aqui eu poderia colocar o nome do método que eu quero que execute quando clicar no botão, e daí a gente cria esse método aqui. Qual é a vantagem dessa forma? O código Java fica mais limpo, tá? Qual que é a desvantagem dessa forma? Se alguém que não mexeu no código, está dando manutenção, sei lá, entrou no projeto de Gaiato, o projeto já tem, sei lá, 500 classes criadas aqui, cada classe com 200 linhas e tal, ele vai tentar visualizar o que está acontecendo aqui, tá? Ele vai ter dificuldade de entender o fluxo aqui, porque só vai ter um nome de método aqui, não tem como saber que aquele nome de método é daquele botão, só se ele abrir o XML, procurar o onClick, então perde um pouco o fluxo, tá? Essa é a desvantagem. Eu vou ensinar para vocês, inicialmente aqui vou utilizar aquela que eu já ensinei, tá? Que é adicionar o evento de clique através de uma classe anônima. Então, eu vou colocar aqui, ó, bt salvar, ponto. Eu vou querer setar um evento de clique, então set on, eu estou querendo setar um evento, tá? Daí qual o evento? O evento de clique. Então é só usar o autocompletar aqui, tá? Então selecionei aqui o onClickListener. Notem, sempre percebo o que ele está pedindo aqui como parâmetro. Ele está pedindo um objeto L
e esse objeto L tem que ser do tipo onClickListener, tá? Eu poderia declarar um objeto L, instanciar ele aqui e passar ele como parâmetro, mas não, eu já vou fazer direto aqui dentro. Então eu vou instanciar já um objeto new. O que ele está pedindo? onClickListener. Então eu escrevi on maiúsculo e já vai recomendar aqui, ó, onClickListener. Certo? Vou usar o autocompletar. Ele já vai criar toda a classe anônima. Isso daqui, essas chaves aqui é uma classe anônima. E dentro dessa classe anônima a gente tem esse método, a gente está sobrescrevendo esse método onClick. Tá? Toda vez que o que precisa saber para fazer funcionar, para entender o que está acontecendo. Toda vez que clicar no botão salvar, vai executar isso, o que tiver dentro desse método aqui. Tá? Então aqui executa algo quando clica no botão salvar. Certo? Isso aqui é uma classe anônima. Ó. Classe anônima. Tá? Notem que essa linha 24 ela só fecha aqui na linha 31. Então, tudo isso daqui é um comando só. Dentro do parâmetro do setOnClickListener, a gente tem essa classe anônima. Com esse método onClick. Tá? Toda vez que clicar no botão salvar, ele vai executar algo aqui. O que a gente quer fazer quando clicar em salvar? O que a gente quer fazer aqui? A gente quer exibir um toast, certo? Primeiro eu vou exibir um toast com texto, depois eu vou exibir um toast pegando o valor que o usuário digitou aqui. Tá? Então, como que a gente escreve um toast? Ó? Toast.makeText. Então, isso daqui é uma classe, ó, notem que está em maiúsculo ali, ele está chamando, referenciando a classe toast, o método makeText, tem parênteses aqui, e o primeiro parâmetro do método ele pede um contexto. Tá? Qual é o contexto? O contexto é sempre a activity que a gente está. Main activity, eu estou dentro do main activity, então main activity ponto this. Esse é o nosso contexto. Tá? O segundo parâmetro aqui, daí a gente tem duas assinaturas do método onClick. Uma pede um char sequence, que é uma string, e a outra pede um int, que é o ID de uma string que está aqui na classe na strings.xml. Tá? A gente não vai usar ainda o strings.xml porque eu não expliquei bem para vocês, certo? Eu vou usar direto uma string, ó. Clicou em salvar. Vou colocar uma vírgula aqui para ver qual é o próximo parâmetro. Ó, o último parâmetro é a duração, que é um inteiro. Tá? Ao invés de colocar aqui um inteiro, eu vou usar uma constante da classe toast. A gente tem duas constantes aqui. Uma é para ele demorar mais para sair a mensagem, a outra para demorar menos. Eu vou deixar o long aqui para ficar um pouquinho mais na tela. E no final, ao invés de só fechar aqui, se a gente fechar, ele vai criar a mensagem, mas não vai exibir na tela. Tá? Para a gente exibir, a gente tem que chamar o método .show aqui no final. Tá? Ele vai criar essa mensagem aqui e exibir essa mensagem. Quando? Quando clicar no botão salvar, porque esse código está dentro do onClick. Beleza? Vou pausar aqui, rodar de novo. Vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso exemplo. Tá? Então ele rodou aqui. Tá? Vou clicar no botão salvar. Ó. Cliquei no botão salvar, ele apareceu. Ó. Clicou em salvar. Isso, e vai sumir. Sumiu. Cliquei de novo, apareceu. Então eu já consegui adicionar um evento nesse botão que exibe um toast. O que eu preciso fazer agora?
Agora eu preciso conseguir pegar o valor desse outro componente que é o etNome para exibir dentro do toast, tá? Então, o nome do meu objeto é etNome, ele já está inicializado aqui, certo? Então, como que eu coloco esse texto? Ó? Eu vou escrever aqui o nome, só colocar nome, dois pontos, nome, dois pontos, tá? E vou concatenar, tá? Eu quero exibir essa string nome, dois pontos, e daí o nome da pessoa. Então, eu vou pegar do objeto etNome, e esse etNome, qual que é a propriedade de texto desse etNome? Ó? Qual que é a propriedade de texto? É esse text aqui, tá? Então é o mesmo padrão que a gente viu lá em LP1. Se eu quero pegar o valor do atributo text, eu vou usar o getText. Se eu quero atribuir um valor para o atributo text, eu vou usar o setText. Tá? Então, para eu pegar o valor dessa propriedade, getText. Para eu pegar o valor, sei lá, dessa propriedade alpha, getAlpha. Se eu quero setar a propriedade do alpha, set alpha, tá? Isso para todos os atributos desse botão, desse edit text, tá? Então aqui é o texto get text. Então vamos colocar aqui, ó, quero concatenar com etNome.get text. Certo? Percebam o seguinte, ó, o que é isso que aparece no canto direito aqui do método? Aqui é o nome do método. E o que é isso que aparece no canto direito? O que você acha que é aí? O retorno. É o retorno desses métodos, tá? Então esse método getText, ele não retorna uma string, ele retorna um edtable ali, tá? Que é um outro atributo. Para a gente pegar o texto efetivamente, não dá problema, tá? O bom é a gente pegar esse getText, tá? E dar um ponto to string. Que daí a gente vai pegar a string mesmo. Nesse caso, como a gente concatenou com uma string, ele já iria converter esse valor em uma string. Tá? Não faria muita diferença. Mas se a gente quisesse colocar só isso daqui, aqui nessa propriedade, ele ia dar problema. Porque ele não ia identificar que getText é uma string. Ele ia identificar que era um edtable. Entenderam? Tá? Então, vou rodar aqui agora com esse código pegando o que o usuário escreveu, ó, etnome.getText.toString. E a gente está concatenando com nome dois pontos aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó, Rodrigo. Vou clicar salvar. Ó, apareceu o nome dois pontos Rodrigo, que é o valor que o usuário digitou aqui. Tá, beleza. Estou fazendo meu TCC e como que eu vou utilizar isso daqui? Vocês vão criar o layout na parte de cadastro, lá digamos que vocês estão fazendo uma telinha de cadastro de usuário. Vocês vão pedir o nome, o e-mail, um e-mail, um edit text para senha, um edit text para confirmar a senha, por exemplo, certo? Sei lá, um edit text para o telefone, né? Cada caso vai ter vai exigir informações diferentes. Mas vão ser vários edit text, vai ter um botão de cadastrar aqui. O que vocês vão precisar fazer quando clicar no cadastrar ou no salvar aqui? Vocês vão ter que pegar as informações desses componentes, desse edit text que você tem aqui, e jogar para um objeto usuário, porque vocês vão ter lá uma pastinha de models, onde vocês vão ter uma classe usuário, certo? Então vocês vão ter que pegar o nome, o e-mail, a senha, o telefone, todos esses valores que o usuário digitou nos edit text, e vocês vão ter que setar num objeto usuário. Então vocês vão declarar um objeto usuário aqui, por exemplo.
Tá? Vocês vão inicializar esse usuário aqui. Então vai ter lá usuário recebe new usuário. Eu não tenho a classe criada aqui, mas eu só vou mostrar só para vocês conseguirem visualizar como seria, tá? Vocês vão ter o usuário aqui, vão ter inicializado o objeto usuário, e daí quando clicou no cadastrar, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né, caso não tenha validação ali dos campos, etc., vocês vão colocar lá usuário.setNome e vocês vão colocar aqui etnome.getText.toString. Estão pegando o valor que o usuário digitou no editText e jogando para esse objeto usuário. Mesma coisa para o e-mail. etemail.getText.toString. Tá? E vocês vão fazer isso para a senha, para todos os atributos. Aqui no final, vocês vão ter um objeto usuário que tem todos os valores que o usuário digitou aqui no cadastro. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que enviar esse objeto usuário para o servidor, para lá no servidor ele salvar no banco, tá? Então, enviar para o servidor o objeto usuário. Isso daqui é o que acontece em um sistema completo, quando a gente tem um servidor e está fazendo um cadastro, por exemplo. Certo? Como que a gente envia esse objeto usuário aqui para o servidor? Aí a gente vai aprender na disciplina em LP3 e em tópicos. Lá em LP3 vocês vão aprender a criar serviços web services, do tipo REST, tá? Que utiliza HTML e JSON, e tem uma padronização lá. E aqui em tópicos vocês vão aprender a consumir esses serviços web que estão lá no servidor. Tá? Então a gente vai aprender a criar algumas classes aqui que permitem a gente enviar esse objeto usuário lá para o servidor. E aqui vai ter uma linhazinha que vai chamar a classe que envia esse objeto para o servidor. Entenderam o fluxo completo aqui de como seria? Então, por enquanto, a gente precisa aprender a manipular esses componentes, né? Setar nessas classes usuário. É aqui que está vinculado boa parte do que a gente viu lá em LP1, né? Porque a gente criava aquelas classes lá, usuário, endereço, filme, etc. Vocês vão ter que criar elas aqui nos models, setar os objetos, os atributos desses objetos e enviar o objeto direto para o servidor. Beleza? Então eu vou deixar tudo comentado aqui só para vocês, quando olharem um exemplo, lembrarem que seria assim, caso a gente tivesse um usuário. Tá? Alguma dúvida aqui com o Edit Text, pessoal? Eu vou mostrar aqui esses outros tipos de Edit Text, alguns deles, ó, por exemplo, de e-mail. Tá? Vou colocar um Edit Text de e-mail aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vou, primeira coisa, trocar o ID dele. Ó, et_email. Vou deixar ele, mandar ele ir até o final da tela aqui, parent. Vou colocar a propriedade hint nele. E-mail. Tá? E vou também colocar sei lá, um fone. Notem, vocês estão percebendo como é ruim utilizar o Relative Layout quando a gente quer fazer uma tela que a gente quer exatamente um embaixo do outro. A gente vai ter que ficar padronizando aqui quantos
pixels aqui vai ter entre um componente e o outro. Ó. É complexo fazer isso, tá? É difícil. Então, é por isso que eu falei para vocês que cada gerenciador de layout é melhor utilizado para casos são melhores utilizados para casos específicos. Nesse caso aqui, o melhor para nós seria pegar uma forma no gerenciador de layout e colocasse um embaixo do outro aqui, certo? Que seria o linear layout, tá? Mas como eu não estou me preocupando com a interface aqui, eu vou arrastar aqui e largar em qualquer lugar. Ó. Vou colocar como match parent a largura. Vou trocar aqui para ET phone. E vou colocar a propriedade hint aqui. Escrever phone. Tá? Vou colocar um de password também. A gente tem o password que recebe qualquer letra, tanto letra quanto número, e tem um password que é só numérico. Tá? Eu vou usar o letra e número aqui. Selecionei aqui, ele arrasta sempre para cima aqui, tá? Vou trocar para ET senha. Vou colocar match parent. E vou colocar a propriedade hint aqui de senha. Poderia ter um confirme sua senha, mas aí vai ficar muito demorado a gente ficar manipulando tudo isso daí, tá? Então adicionei aqui mais 3 edit text. Eu vou manipular eles aqui na minha activity, ó. Então, primeira coisa, adiciona esses componentes aqui. Tá? Eu vou adicionar antes do botão aqui. Ó, private, edit text, et, e-mail. Mesma coisa, hoje vou copiar e colar. ET phone. E ET senha. Tá aqui. Ah, como que eu sei que esses componentes também são edit text se aqui não aparece? Ó, ele só coloca password, etc. Vem aqui em code e olha qual é o tipo. Ó. Notem que ele criou edit text, edit text, edit text. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é esse input type aqui, ó. No caso do e-mail, o input type está como text email address. Aqui do telefone, o input type está como phone. E a senha, o input type está como password. Tá? É a única diferença aqui, mas o objeto, o componente, todos eles são edit text. Tá? Então declarei esses edit text aqui, preciso inicializar eles. Então vou vir aqui, vou colocar ET phone, recebe find view by id, r.id.et phone. A mesma coisa para ET e-mail. E para senha. Inicializei todos os objetos que eu tenho aqui e já posso manipular eles, tá? Então, como que eu faço isso? Aí eu posso pegar esses valores aqui de e-mail, telefone e senha e exibir aqui, por exemplo, tá? No Toast. Poderia... Vou fazer bem completinho aqui o exemplo, pessoal. Ó, eu vou criar aqui, no meu projeto, eu vou criar um model chamado usuário, tá? Então tá aqui minha classe usuário. Eu vou criar uma string nome, string phone, e-mail e senha.
Poderia ter ID, vários outros atributos, tá? Vou mandar gerar os gets e os sets. Já nem lembro aqui como que gera. Automática generate getters and setters. Ó, aí eu vou selecionar tudo isso daqui. Eu cliquei com o botão direito aqui, tá, pessoal? Vim em generate getter and setter. Vou selecionar todos esses atributos aqui. Clico OK. Ele criou um get, um set para cada um dos atributos. Como o cursor do teclado estava antes dos atributos, ele criou antes. Eu vou só recortar aqui, tá? Para deixar primeiro os atributos na classe, para ficar mais fácil de entender, tá? Agora eu vou criar os construtores aqui, então vou clicar com o botão direito, Generate, Constructor. Primeiro eu vou selecionar Select None aqui para ele criar um construtor vazio. E agora eu vou criar um construtor, Generate, Constructor, seleciona todos, OK. Criou um construtor com todos os parâmetros. Está aqui o nossa classezinha, nosso model usuário. Tá? Eu vou criar um método, vou sobrescrever um método, lembra o método toString? A gente pode sobrescrever o método toString aqui para exibir todos os atributos. Então ele sobrescreveu o método toString, retornando, né, uma string, obviamente, e ele vai retornar usuário, abre chaves, nome igual, e daí o nome, fone, o telefone, o e-mail e a senha, tá? Uma string contendo tudo isso. Por que eu vou fazer isso? Eu criei esse toString. Porque aqui eu vou preencher todos os atributos de usuário, e daí na hora de exibir o toast eu vou chamar aqui usuário.toString. Ele vai exibir todos os atributos de usuário. Certo? Então vamos lá. Vou descomentar, agora eu tenho uma classe usuário, então descomentei ali a declaração do objeto usuário. Tá? Vou descomentar aqui a inicialização do objeto usuário. Tá aqui, ó. Vou descomentar aqui a parte onde eu estou setando o nome do usuário. Ó, eu estou setando o nome no objeto usuário, pegando do edit text nome. Agora eu vou setar o e-mail, pegando do ET e-mail. Tá? Falta o... Antes eu fiz o fone, eu vou usar a mesma ordem, tá? Usuário.setFone é etFone.getText.toString. Então setei o telefone, o e-mail, falta a senha. Usuário.setSenha etSenha.getText.toString. Setei todos os atributos pegando dos componentes da tela e jogando para o objeto usuário. Agora eu tenho esse objeto usuário que tem todos os valores que o usuário digitou no aplicativo. Tá? Vou tirar esses demais atributos aqui. A gente, ao invés de enviar para o servidor, porque como a gente não viu a parte de web service e consumo de web service, eu vou só exibir num toast aqui. Tá? O que eu vou exibir no toast? Eu quero exibir o valor de todos os atributos de usuário. Então, ao invés de eu concatenar o getText para todos os atributos aqui, como eu sobrescrevi o método toString aqui na classe usuário, que já retorna o valor de todos os atributos, eu só vou colocar aqui, ó, usuário, que é o meu objeto, .toString. Ele vai exibir todos os valores de usuário. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida aí? Antes da gente rodar? Ou, na verdade, enquanto a gente roda. Espero que não dê nenhum erro. Ó. Mandei rodar.
Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer quando criarem um aplicativo, tá? Vocês vão ter que declarar, montar os layouts, declarar os componentes que vocês querem manipular como atributo da Activity, inicializar eles. Eu gosto sempre de criar um método separado para isso, para o método onCreate não ficar muito grande aqui, tá? Manipular como vocês queiram aqui, no caso que eu quis pegar todos os valores que estão nos componentes, jogar para o usuário e exibir esse usuário na tela. Tá aqui nossa telinha, ó. Qual que é a diferença entre os componentes? Só o input type, ó. Então, vou clicar no nome. Olha só. Cliquei no nome. Notem que abriu o teclado que tem letra e número também. Eu posso escrever o que eu quiser aqui. Tá? Agora eu vou clicar no fone, olha só. Cliquei no fone. Apareceu direto o teclado numérico, tá? Porque a gente colocou o input type como telefone, então telefone é só número. Certo? Vou clicar na senha. A nossa senha aqui não é numérica, lembrando. Então, ó, ele abriu um teclado normal e à medida que eu vou escrevendo, ó, ele vai escondendo os caracteres. Tá? E o e-mail ele deixa a gente digitar qualquer coisa aqui, colocar arroba. Ô, Sor, e para que o campo seja aceito, ele exige o arroba ou não? Pelo fato de ser campo Tá, de aí a e-mail. gente entra numa questão de validação desses campos, tá? Uhum. Tem até como fazer nativamente essas validações, mas mesmo assim não é um pouco trabalhoso, tá? Validar esses campos. O que eu gosto de utilizar é uma lib que tem de acho que até um indiano que criou. Como é que é o nome da lib? Agora esqueci o nome da lib, deixa eu ver aqui. Saripar 2.0. Tá aqui, ó. Tem até um artigo do Medium aqui. Olha só. É isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Eu vou fazer uma videoaula, não sei se vai ser no encontro síncrono ou se eu vou gravar uma videoaula para vocês, tá? Eu gosto de utilizar essa lib, que é um indiano que criou. Daí não é nativa do Android, mas ela é muito fácil de utilizar e deixa bem limpo o código. Tá? Toda a parte de validação a gente não precisa ficar comparando. A gente só coloca umas anotações em cima dos edit text, ó, e seta, e dentro dessas anotações a gente consegue setar qual a mensagem de erro que a gente quer colocar caso o campo não passe, o que o usuário informou não passe na validação. Coloca chama um método, cria um validator e seta essa validação. Tá? Isso aqui a gente vai ver na aula. E daí aqui a gente, caso falhe, a gente faz alguma coisa para o usuário. Então a gente consegue validar bem fácil esses campos. A baita facilitador, Sor. Show de bola. Essa libzinha aqui é muito boa. Eu ensino todo ano pro pessoal aí do quarto ano, tá? É uma lib que é bastante utilizada, certo? Eu vou gravar uma aula provavelmente para vocês sobre essa lib. Eu acho que nos encontros síncronos talvez não dê tempo de eu mostrar, beleza? Então eu nem vou chegar ao mérito de mostrar essas validações como é da forma nativa, porque ela é bem trabalhosa e eu não conheço, o pessoal normalmente não utiliza. Eles usam libs externas para reduzir o código, tá? Então, mais esses input types aqui, eles são para já facilitar a abertura do teclado numérico quando clica, ou para esconder a senha. Daí isso daqui a gente já utiliza o input type correto, certo? O de e-mail, se não me engano, olha só, notem que o que muda aqui no teclado de e-mail, ó, vou clicar no nome, tá? Notem que não tem arroba aqui. Quando eu clico no Gmail, ele já facilita colocando arroba aqui. Tá? Então essa é a principal diferença desse
de edit text de e-mail para o plain text. Ele já vai adaptar o teclado conforme as pessoas mais utilizam para aquele campo. Entenderam? Tá, então vou escrever alguma coisa aqui, ó. Rodrigo. No e-mail eu vou colocar. Tá funcionando meu delete. Vou colocar remor@sul.edu.br. Na verdade nem é remor, mas é Rodrigo Oliveira. Vou colocar um telefone aqui. Qualquer. E vou colocar uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora eu vou clicar salvar, ele tem que exibir um toast com essa string completa aqui, porque a gente sobrescreveu o método toString, tá? Salvar, olha ali, ó. Usuário nome igual a Rodrigo, fone igual telefone, e-mail e a senha 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí conseguiu pegar todos os valores que estavam nos componentes aqui, jogar para um objeto usuário. Faltaria aqui a gente enviar esse objeto para o servidor para ser salvo no banco de dados. Aí a gente tem que aprender consumo de web service, tem que primeiro aprender o web service em LP3, depois aprender em tópicos como consumir o web service, daí a gente vai usar uma lib bem utilizada aí que várias empresas costumam utilizar quando tem um projeto que tem um Android e consumir o servidor, um web service REST, tá? Que é a Retrofit 2. Então a gente vai aprender como usar essa lib para consumir esse serviço e enviar esse objeto usuário para o servidor. Certo? Alguma dúvida aí sobre o que a gente viu agora nesse exemplo? Tranquilo? Beleza. O que mais que a gente tem para ver aí? Pessoal, tem mais uns detalhezinhos sobre edit text aqui que a gente poderia ver. O edit text ele tem vários atributos aqui, tá? A maioria desses atributos a gente não utiliza. Tem uns atributos de erro, setar erro quando, sei lá, quando dá faz uma validação lá, não passou na validação, ele exibiu um erro. Daí aparece uma exclamação em vermelho aqui, o usuário clica ali e aparece uma mensagem de erro, tá? Isso daqui eu não vou trabalhar agora com vocês, porque ela vai ser mais útil quando eu mostrar aquela lib de validação de formulário para vocês. Daí eu já mostro como seta o erro do edit text, etc. Beleza? Oi. Essa mensagem de erro que tu falou é uma lib ou é do próprio Android nativo? A mensagem de erro em si é do componente, tá? Se a gente procurar aqui, vai ter uma propriedade error aqui, tá? Em algum lugar a gente vai achar a propriedade error aqui, tá? Tem até o pesquisar aqui, vamos ver. Não achou aqui, sei lá por quê, tá? Mas essa propriedade é do edit text, a gente consegue setar um erro no edit text. O que vai mudar é a lógica de criar lógica para essas validações. Por exemplo, aqui para validar se é um e-mail, a gente teria que implementar um algoritmo que pega o texto e valida lá se é um e-mail efetivamente, tá? E daí, se não é um e-mail, a gente setar o erro no edit text, certo? Então aqui, por exemplo, ó, o ET e-mail, se eu colocar um set error aqui, eu posso colocar uma mensagem de erro aqui, sei lá, inválido, tá? Vamos ver como vai ficar aqui só para mostrar para vocês. Só que isso daqui
não vale a pena eu mostrar isso daí agora para vocês, eu vou mostrar quando a gente vê a parte de validação. Daí a gente consegue fazer exemplinhos mais, ó, tá vendo ali, ó, a exclamação? E daí vai, quando o usuário clicar na exclamação, ali vai aparecer a mensagem que foi colocada, tá? Mas quando exibir isso daqui, aí depende da validação do campo. E ao invés de fazer essas validações na mão, a gente vai usar aquela lib lá que tem várias anotaçõezinhas, arroba, e-mail, arroba, password. Ele já faz as validações automaticamente pra gente. Entendeu? Sim, entendi, senhor. Obrigado. Valeu. Então eu vou deixar 100 e 7 euros aqui pra gente ver lá quando eu passar a validação de campos para vocês. Tá? Então basicamente é isso, o básico de edit text. Certo? Daí tem o checkbox, switch, radio group, radio button e o spinner, tá? O checkbox é esse componente. Deixa eu achar esse componente que está em button só. O checkbox é aquele componente que a gente marca uma caixinha, marca ou desmarca a caixinha, tá? Que no cadastro a gente poderia ter um campo desse? Tentem me ajudar aí. O gênero, senhor. O gênero daí a gente teria que marcar ou um ou outro, alguma coisa do tipo, assim, né? Ou colocar várias opções aqui, daí marcaria uma das opções, tá? Teria que ser algo Verdade, verdade. que possa marcar mais de uma opção, ou marcar sim ou não. Aceitar os termos de Poderia política. ser esse. Ó, vou arrastar esse componente para cá, tá? Onde foi meu checkbox? Aqui. Normalmente ele fica bem no final, né? Larguei ali, tá? O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou trocar o ID para CB termos. Vou trocar o texto dele. Notem que é a propriedade text. Né? O texto é a propriedade text em quase todos os componentes. Então, aceito os termos. Blá 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 blá. Vou colocar só aceito os termos, tá? Ele já trocou o texto ali. E daí a gente já pode, se eu rodar de novo aqui, ele já vai aparecer aqui para a gente clicar ou marcar ou desmarcar esse componente. Ó, já apareceu o checkbox aqui que eu consigo marcar e desmarcar, ó, tá? Tá, mas como que eu sei se está marcado ou desmarcado? Daí eu tenho que manipular esse componente. Ué, ele não apareceu o texto ali, por que será? Vocês viram aqui, apareceu só checkbox. Estranho. Deixa eu ver aqui o que tá na propriedade text dele. Aceito os termos. Ele sobrescreveu aqui, eu devo ter colocado em algum lugar errado. Ó. Vou apagar essa propriedade aqui. Vou colocar aqui na propriedade text, aceito os termos. Tá, vou rodar agora. Eu acho que eu tinha escrito aqui nesse outro text aqui, ó. Provavelmente foi isso. Tá aqui, aceita os termos, marca, desmarca, tá? Quero saber se, quando clicou aqui, saber se ele aceitou o termo ou não. Aí é no Java. Aí a gente está manipulando esse componente. Então o que eu tenho que fazer? Vem aqui, declaro esse componente.
Qual que é o nome do componente? O tipo dele? Não sei, vou olhar aqui no código. Né? Ó, checkbox com C maiúsculo e B maiúsculo. Tá? Então vem aqui, check. Já vai aparecer ali o checkbox. CB termos. Tenho que inicializar esse objeto, então vou vir aqui onde eu inicializo os outros, ó, eu vou inicializar. CB termos recebe find view by id r.id.cb termos. Tá ali, inicializei o componente, tá? Agora eu vou, sei lá, eu poderia atribuir um objeto no usuário se ele aceitou os termos, não faz sentido a gente ter isso no nosso model, né? Então eu só vou exibir aqui um toast. Ó, vou concatenar com aquela string que retorna do usuário, tá? Vou concatenar para saber se ele aceitou ou não os termos. Então, eu uso o checkbox. A gente tem aqui uma propriedade. Lembra quando a gente declara um atributo? Quando a gente tem aqui na nossa classe um atributo que é, ao invés de ser string, int, double, a gente tem um atributo que é boolean. Lembra? Ao invés de usar o get, lembra que a gente usa o is para ficar mais fácil de entender assim? Por exemplo, se eu tivesse um atributo booleano aqui, sei lá, ativo. Se eu fosse criar o get dele, ao invés de criar get ativo, eu criaria o método por padrão do Java como is ativo, tá? Então a mesma coisa aqui. Essa propriedade do edit text que a gente quer pegar, ele vai retornar um booleano, true ou false. Então, ao invés de eu procurar um get checked, eu vou procurar um is checked. Ó, is checked. É o atributo do checkbox que retorna verdadeiro ou falso se ele está marcado ou desmarcado. Tá? Ele vai retornar true se tiver marcado e false se tiver desmarcado. Deixa eu rodar aqui. O checkbox basicamente é isso que a gente utiliza dele, né? Saber se está marcado ou desmarcado. Tem outras coisas mais de layout e tal, dá uma personalizada, mas aí não vem muito ao caso aqui para o tempo que a gente tem da disciplina. Tá? Ó, vou preencher alguma coisa aqui. Agora, primeiro eu vou clicar em salvar sem marcar. Ó, a gente pegou o valor como falso. E agora, com ele marcado, ó, cliquei em salvar, pegou o valor true. Então a gente consegue pegar o valor que está nesse checkbox, se está marcado ou desmarcado, com o método isChecked do checkbox. Entenderam? Outra coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, eu quero executar alguma coisa toda vez que o usuário marca ou desmarca essa opção aqui. Daí a gente teria que adicionar um evento nesse componente. Eu não quero saber se está marcado ou não quando clicar no salvar. Eu quero executar algo quando clica no próprio componente aqui, tá? Daí teria que adicionar um evento nesse componente. Certo? Como que eu faço isso? Daí eu vou adicionar um evento aqui no componente, ó. CB termos, ponto. Eu quero setar um evento de clique, né? Um evento, set on, e daí a gente tem vários tipos de eventos aqui para esse componente, ó. Tá? O evento que eu quero não é de clique. Apesar que eu estou clicando ali, na verdade eu tô marcando ou desmarcando algo.
Tá? Então é esse set onChecked change listener. Certo? Então, a mesma coisa. Notem que ele pede um objeto listener que é do tipo onChecked change listener. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um new em um onChecked change listener. Tá? Por mais que eu nunca tenha usado esse componente, ele está dando a dica aqui, ó, que é um objeto onChecked change listener. Então, eu vou dar um new em um on e já vai aparecer ali, ó, onChecked change listener. Tá? Então, vou selecionar aqui. Ele já vai criar a classe anônima aqui para a gente. Está aqui a classe anônima. Sobrescreveu o método onCheckedChanged. E esse método é executado quando? Quando clica que marca ou desmarca esse objeto. Certo? Vou colocar um comentário aqui. Tá? Ele é executado toda vez que marca ou desmarca o checkbox. O que é esse parâmetro boolean b aqui? É o valor que vai estar, se foi marcado ou desmarcado. Eu poderia, por exemplo, exibir um toast aqui. Vou copiar esse toast aqui para facilitar. Ó, exibir um toast para saber o valor marcado. E daí eu vou concatenar com esse b aqui, com esse objeto b, que é um dos parâmetros do método. Ó. Tá? Vamos executar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vocês conseguiram perceber aqui a diferença entre pegar o valor se está um marcado quando clica no botão salvar, mas nesse caso aqui a gente está adicionando um evento no componente checkbox. Quando clica no checkbox, a gente vai querer pegar o valor dele, se foi clicado ou não ali. Certo? Vai ser o caso aqui, ó. Notem que agora quando eu clicar aqui, ele é marcado true. Vou desmarcar, marcado falso, não está marcado. Poderia fazer um if aqui, né? Um if else, ou um condicional ternário aqui para se está marcado, escrever marcado, e se tiver falso, escrever desmarcado, por exemplo, tá? Mas eu vou deixar isso daqui só para vocês verem, caso vocês precisem adicionar um evento no componente, dá para fazer isso também. Certo? Do checkbox, pessoal, eu acho que é isso, tá? É conseguir pegar o valor se está marcado ou não quando clica num botão, ou adicionar um evento quando clica no próprio componente, tá? Trocar o texto aqui do checkbox, que daí é no próprio layout. No próprio layout a gente altera esse texto, ó, na propriedade text. Eu poderia, sei lá, querer em alguma situação trocar o texto do botão ou do checkbox aqui no Java também daria. É só a gente pegar o objeto et, sei lá, et cbtermos ponto set text. Eu troco o texto que eu escrever aqui. Ó, vou colocar um. Vou fazer isso aqui. Será que vai funcionar? CB. Eu vou trocar o texto para aceitou. Else. Não aceitou. Vou ver se vai funcionar isso aqui. Uma gambiarrinha ali. Olha, eu estou trocando o texto do checkbox, tá? Quando clica no checkbox. Tem componentes que são melhores para isso, tá, pessoal? Que é aquele toggle button.
Depois eu mostro para vocês, tá? Mas ó, viu? Trocou dinamicamente aqui o texto do checkbox porque eu usei o setText dentro do evento de clique, ó. Certo? Também dá para fazer isso. Vou deixar comentado aqui para vocês verem que dá para fazer isso daqui. Tá, mas aí a gente fazendo essa alteração marcado e desmarcado, o componente ele fica muito parecido com um componente específico que já existe, que é esse toggle button aqui, ó. Esse toggle button é um outro componente que ele aparece um on e um off ali. Eu posso trocar o texto também para o texto que eu quiser aqui, ao invés de on e off, tá? E ele fica verdinho ali quando tá marcado e cinza quando tá desmarcado. É um outro componente que também é usado nesses casos de pressionado ou não pressionado, tá? Também tem um outro componente que o pessoal não está utilizando tanto mais, esse toggle button. O checkbox é usado mais quando ou não aceita os termos ou para marcar várias opções, né? Ah, quais gêneros musicais você gosta? Daí tu marca vários ali, rock, eletrônica, sertanejo, etc. Daí o checkbox é bastante utilizado. Mas ao invés desse toggle button, o pessoal está usando muito esse switch aqui, ó, que é o que eu selecionei para mostrar para vocês. Em outros anos eu ensinava o toggle button. Tá, esse switch aqui, a gente liga ou desliga algo, tá? Ó, habilita ou desabilita algo. Deseja receber notificações? Daí tu marca um off ali, tá? Arrasta pro lado, clica, ele vai ir pro lado. Então vocês certamente já utilizaram algum aplicativo que usa esse switch. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O switch é o próximo até a ser utilizado. Vamos tentar usar. Esse switch aqui, na real, eu nunca utilizei ele, tá? É a primeira vez que eu vou utilizar. Eu tava separando o que ia mostrar para vocês e eu ia mostrar o toggle button, mas daí eu lembrei que o toggle button quase não tem sido utilizado, o pessoal tá usando mais esse switch aqui, tá? Nesses casos. Então eu marquei aqui, vou tentar usar aqui com vocês, tá? O switch aqui, então eu vou trocar o texto, vou colocar, sei lá, SW, trocar o ID, SW, o que a gente poderia marcar aqui? As notificações que a gente falou. Notificações. SW notificações. Aí vou colocar um texto para ele, tá? Notem que o texto, ele tem o text, que é notificar. Poderia colocar aqui, receber notificações. Eu tô com o meu teclado é padrão internacional, não tem os acentos, então desconsiderem, até hoje eu não configurei aqui essa parte, tá? Dos acentos no teclado. Então vou deixar sem acento mesmo. Receber notificações, daí notem, não tem problema, Alisson. Depois assiste lá no YouTube que tá tudo certinho, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Boa semana, Alisson. Então, além disso, a gente consegue... Tá, então, além do texto que aparece aqui dizendo o que é para marcar ali, tem um texto de on e off, ó. Eu poderia colocar um texto quando tiver on e um texto quando tiver off, tá? No caso aqui está sem texto. Primeiro eu vou usar sem texto. Certo? O que mais? Troquei o ID. Troquei o texto aqui do componente. A gente tem que... Agora eu vou declarar ele aqui no
na minha activity. Ele é um switch. Ó, switch SW notificações. Vou instanciar esse cara. Notem que é sempre a mesma coisa. Ó. SW notificações. Recebe find view by id r.id.sw notificações. Inicializei esse objeto. Algo comum é declarar aqui, esquecer de instanciar, daí vai dar aquele null pointer exception, o erro que aterroriza o pessoal desde o primeiro ano, tá? O que eu preciso fazer? Sei lá, vamos tentar primeiro pegar o valor se ele está marcado em on ou off. Tranquilo, Ramon. Tá, Tawane também, tá? Então vou tentar pegar o valor se está on ou off aqui primeiro, tá? Eu vou colocar um toast específico, comentar o outro toast, colocar um toast específico para não ficar muito grande o texto ali. Vamos ver como é que funciona. Switch SW notificações ponto. Aí como que a gente pega isso? Ó? Ou a gente pode pegar o texto de on ou de off. Vamos ver se tem um is. Vamos ver se o isChecked funciona para ele. Como eu nunca usei esse componente aí, eu não sei exatamente, mas provavelmente o isChecked ele funciona também. Vamos dar uma olhadinha. Lembrando que eu não adicionei evento de clique no componente ainda, eu só coloquei no botão salvar, tá? Então eu vou ter que... Ah, ele já apareceu todo errado ali na tela de sol. Por algum motivo ele bugou aqui. Fechar o layout, abrir de novo. Pra... Eu larguei ele aqui com o tamanho da parte de baixo da tela até de 290. Por isso, ó, eu vou reduzir aqui. Como a configuração da minha tela aqui é menor, ele não... Esse é o problema do Relative Layout, tá? Tá, agora ficou aceitável. Então, tá aqui. Ó, eu não adicionei evento aqui ainda, certo? Deixa eu escrever algo aqui, um telefone, uma senha. Vou marcar o termo, tá? Tudo bem, Suri. Abraço. Vou clicar salvar aqui, ó. Ele está desmarcado. Vamos ver se quando eu trocar para true, quando eu clicar salvar, ó, ele pega. Então a gente consegue pegar se está on ou se está off, o valor se está true ou false do switch, também com o mesmo método que a gente usava no checkbox, ó, o método isChecked, certo? Outra coisa que dá para fazer é a gente pegar um texto de on e de off. Vamos usar aquilo ali, eu nunca usei também. Vamos ver como é que funciona. Ó, vamos atribuir um texto, colocar sim e não. Sim, não. Vamos ver como é que vai funcionar isso daqui, tá? Atribuir um texto sim, caso esteja habilitado, e não caso esteja desabilitado. Vamos ver aqui. Rodar de novo.
Acho que não vai mudar nada quando marca e desmarca. Talvez a gente consiga pegar o texto sim e o texto não. Dependendo da situação, vamos ver. Ó, visualmente não mudou nada, mas a gente consegue exibir um texto sim ou quando ele está marcado ou não aqui, ó. Get text off, ó. Provavelmente vai retornar não, tá? Ó, agora o off retornou não. Ele mostrou não ali porque eu mandei imprimir só o get text off, tá? Eu poderia querer pegar o get text on, por exemplo. Certo? Tá? Então, basicamente, ele funciona igual o checkbox, tá, pessoal? Esse cara aqui. Então, o isChecked. Se eu quiser adicionar um evento no próprio componente, tá? Se eu quiser um texto no próprio componente, aí sim eu tenho um evento no próprio componente, eu tenho que usar o componente, o SW notificações.set on. Aí qual é o evento? Ali eu estou marcando e desmarcando a mesma coisa, não é um evento de clique efetivamente, né? Então eu posso usar esse set on checked change listener. Provavelmente é esse cara aqui, tá? New on checked change listener, ó, porque ele está pedindo um on checked change listener. Clica Enter. Notem que é o mesmo do checkbox, ó. E daí eu vou exibir um toast aqui, só que para esse cara. Vamos ver se vai funcionar. Marcado. Ó, notem que é um boolean ainda também, a mesma coisa, ó. Switch marcado. Vou colocar aqui checkbox. Marcado. Ó. Eu adicionei o evento agora direto no componente. Vou clicar aqui. Ó, marcado true. Cliquei de novo. Marcado false. Certo? Eu acho que isso daqui é o que a gente precisa saber, é isso, né? Se está marcado ou desmarcado, a gente pode ou pegar dentro de um outro evento de um outro componente, ou adicionar direto no próprio componente. Tá? Tudo bem, Gi? Gi até já foi, não tinha visto o vídeo da Suriel mandar no mesmo horário, tá? Então o que acontece, pessoal? O switch ele é muito parecido com o checkbox, o que muda é o caso que tu vai utilizar, né? Em alguns casos o checkbox, principalmente aqueles que tem várias marcações, o checkbox é muito usado nisso. Ah, você, igual o exemplo que eu dei antes, você gosta de qual estilo musical? Aí tem várias opções, cada opção do lado tem um checkbox e tu marca vários estilos musicais que tu gosta. Já o caso do switch ali é mais para tu marcar uma opção sim ou não, outra opção sim ou não, outra opção sim ou não, né? Principalmente em coisas de configuração, assim, receber notificações, etc. Tá? É um outro exemplo de componente aí no Android. Então, do switch também acho que seria isso, tá, pessoal? Eu vou tentar agora, a gente tem 20 minutos de aula, eu vou tentar passar o Radio Group, vou deixar o Spinner, porque o Spinner usa listas, etc, para a próxima aula, tá? E daí aqui a gente já vê List View e List Activity. Eu vou fazer um novo exemplo disso para não ficar toda errada a tela, tá? Vou fazer um exemplo só de Radio aqui, vou criar um novo projeto.
Isso aqui a gente faz rapidinho, tá? Exemplo 3, tópicos especiais, 4K 2020. Aqui é só, a gente vai fazer só de radio, tá? Então olha só o que eu vou fazer, ó, pessoal. O ideal mesmo é a gente utilizar um linear layout aqui, que daí os componentes eles sempre vão ficar um embaixo do outro, que aí não vai precisar ficar arrastando na tela, etc. Isso aqui eu vou apagar, então não vou usar nesse mesmo exemplo, até porque depois o código fica muito grande lá, tá? Daí eu disponibilizo esse exemplinho que a gente fez até aqui, tá? Deixa eu até fechar ele aqui para não bugar. E nesse outro exemplo aqui, aí a gente usa a activity lá só com o radio group, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, como só vai ter esse componente na tela, eu vou apagar aqui. Eu vou usar o converter para o relative layout também, deixar aquele. Daí na próxima aula eu ensino o linear layout, fica mais fácil de montar essas telinhas, tá? Vou arrastar aqui o buttons, vou adicionar o radio group aqui dentro do relative, tá? Vou colocar ele como match parent aqui na largura e na altura, então todo ele vai ser o radio group. E vou adicionar os radio buttons aqui dentro do radio group, ó. Poderia adicionar várias opções aqui. Tá? Adicionei 3 radio buttons, ó. Aí eu posso trocar o ID do radio group, RG, sei lá do que poderia ser isso daqui, para marcar só uma opção. Sei lá, resposta. Digamos que a gente está fazendo algo de pergunta e resposta lá, e daí a gente tem as respostas, né? Então, resposta 1 aqui, RB, resposta 1. Daí a gente teria aqui, sei lá, nesse outro aqui, RB, resposta 2. Tipo um quiz assim, né? E nesse daqui a gente teria um RB, resposta 3. Tá? Aí eu vou trocar o texto de cada um. Sei lá. Poderia colocar aqui Java, JavaScript. E aqui C#. Tá? Daí teria aqui as respostas, né? Antes teria uma pergunta ali com text view, tudo bem. Aí como que a gente gerencia isso daqui? Primeiro eu vou rodar aqui para mostrar para vocês como os radio buttons eles estão dentro de um radio group. Ele vai permitir que a gente só selecione uma das opções. Se não tivesse dentro do radio group, a gente poderia selecionar mais de uma, tá? Então o que gerencia isso é o radio group. Outra coisa, a gente consegue selecionar se a gente quer que fique um embaixo do outro, um do lado do outro aqui no radio group. Notem que está como vertical aqui, tá? Deixa eu achar a propriedade. Encode aqui mesmo. Não tem aqui também a propriedade, não lembro de cabeça qual é a propriedade. Tá, mas aqui a gente
consegue selecionar só uma das opções do Radio Button, tá? Essa opção vertical aqui, eu não lembro qual que é a opção dele. Depois eu vejo e passo para vocês. Acho que é a gravidade aqui. Não. Tá, depois eu vejo qual que é a propriedade e passo para vocês. Tá, então basicamente para a gente conseguir gerenciar isso dali, a gente teria que declarar aqui o radio group, né? RG perguntas, né? Dá um Alt Enter. Vou inicializar esse RG perguntas aqui, tá? Recebe find view by id r.id.rg. Na verdade é RG respostas, né? RG respostas. Vou inicializar aqui o RG respostas, tá? Depois disso, se eu quiser pegar o evento de clique em qual foi selecionado ali do RG resposta, a gente tem que adicionar um evento aqui no RG respostas. Set on também é um onChecked change listener, tá? Porque a gente vai estar trocando uma marcação ali do componente. Então dá um new on checked change listener, a mesma coisa que a gente fez com o checkbox e com o switch, tá? A diferença é a seguinte, ó. Lembram que aqui tinha um booleano se estava marcado ou não? Agora a gente tem um inteiro aqui que é o ID do que foi selecionado, certo? Tudo bem, pessoal, quem tiver que sair não tem problema. Esse daqui eu até vou trocar, ao invés de i aqui, eu vou colocar ID selecionado, tá? Como que eu faço para saber qual foi selecionado? Aí a gente tem que comparar esse ID do cara que foi selecionado com o ID dos radio buttons aqui, ó. Esse daqui é o ID RB resposta, esse daqui é o ID RB resposta 2 e esse daqui é o RB resposta 3. Então eu teria que fazer algo do tipo assim, se eu quisesse exibir o texto que foi selecionado. Ó, C poderia ser um switch case também, né? Switch ID selecionado. Case r.id.rb resposta 1. Eu vou dar um toast lá, por exemplo, né? .make text. Aqui eu vou usar o main activity .this, vírgula, o texto eu vou pegar. Aí eu pego. Aqui aqui eu teria que pegar o texto, tá? Eu vou colocar aqui exibe resposta 1. Dá um break. Case r.id.rb resposta 2, aí a gente quer dizer que foi selecionada a resposta 2, tá? Coloquei ponto e vírgula aqui. Na verdade aqui é aqui, tá? Aqui. E a mesma coisa pro case 3, tá? Da resposta 3. Basicamente vai funcionar assim, a pessoa vai selecionar uma das opções, vai entrar aqui nesse método onCheckEdChange, a gente vai saber qual é o ID que foi selecionado, e daí baseado no ID do cara selecionado, a gente pode fazer alguma coisa, fazer um switch case, aí depende do que a gente quer fazer,
né? Se eu quisesse apenas exibir o texto do cara que foi selecionado, eu nem precisaria fazer esse switch case, tá? Vou deixar marcado aqui que em alguma situação a gente pode fazer esse switch case. Mas eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia declarar aqui um radio button RB selecionado. Eu não preciso declarar todos, porque eu só vou querer manipular o que está selecionado. Concordo? E daí esse RB selecionado, ao invés de eu inicializar ele aqui, ó, como que eu sei qual está selecionado aqui se a pessoa não selecionou nenhuma resposta? Ó, logo que abriu o onCreate. Eu não tenho como saber qual que é o ID dele, concordo? Eu só sei o ID dele aqui dentro do quando a pessoa seleciona. Então eu posso inicializar esse cara aqui dentro do método. Ó. RB selecionado vai receber um find view by ID com o ID que foi selecionado. Ó, que é esse ID aqui. O cara marcou uma das três opções lá, eu sei qual é o ID, eu inicializo o RB selecionado e daí eu poderia exibir o texto dele, por exemplo, ó. Toast.makeText mainActivity.this, certo? E daí eu vou exibir aqui o nome da resposta. Resposta e concatenar com RB selecionado, .getText, .toString. Isso é um exemplo de utilização do Radio Group, por exemplo. Tá? Faltou colocar aqui o toast.long. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó, pessoal? Eu declarei o meu Radio Group. Ao invés de eu declarar 3 Radio Buttons, eu só vou querer manipular o cara que está selecionado. Eu não preciso declarar os 3, tá? Então, eu declarei um atributo RB selecionado, eu inicializei meu Radio Group, eu não consigo inicializar o meu RB selecionado, porque aí o usuário, quando chegar nessa linha, o usuário ainda não selecionou. Ele executa tudo para depois selecionar. Quando ele selecionar, vai entrar nesse método onCheckedChanger, tá? Aí sim eu inicializo o RB selecionado. E exibo uma mensagem ali pegando qual é o texto que foi selecionado, qual é a resposta que foi dada. Certo? Vamos ver se vai funcionar isso daqui. E daí a gente já finaliza a aula ali, que já passamos das 11h30. Tá? Antes de disponibilizar para vocês o exemplo, daí eu vou colocar uma pergunta ali, vou fazer um quiz bem certinho, uma telinha de quiz. Tá? Então tá aqui, ó. A gente tem 3 respostas, eu vou marcar uma aqui, ele tem que exibir um toast, porque a gente exibiu um evento de clique no próprio componente, ó, um evento de checker change. Ó. Ele pegou a resposta JavaScript. Ó. Cliquei em Java, pegou a resposta Java. Cliquei em C Sharp, apareceu a resposta C Sharp. Entenderam? Basicamente é isso que vocês vão precisar utilizar do Radio Group e Radio Buttons. O Radio Group serve para agrupar os radios. Vocês não precisam declarar todos os radios, apenas um selecionado. Vocês só vão conseguir inicializar ele quando o usuário clicar em uma das opções, certo? E daí sim vocês conseguem pegar o valor que foi selecionado lá no Radio Button, certo? Então acho que era isso, pessoal. A gente finaliza a aula aí. Eu vou só colocar um text view com uma pergunta aqui, qual a sua linguagem preferida, e daí eu vou disponibilizar os 2 exemplos que a gente fez hoje, tá?
que contemplam todos esses componentes aqui, dentro de uma pasta que eu vou colocar aqui no Moodle, tá? Com a pasta de exemplos ali, você consegue baixar. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tudo certo, professor. Eu consegui entender. Muito boa aula. Obrigadão aí. Abraço. Então tá, show de bola aí, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai fazer outros exemplos e a gente vai reutilizar alguns desses componentes, vai dar para você fixar um pouquinho melhor. Beleza? Então tá, fiquem bem, até a semana que vem aí, pessoal. Até, professor. Valeu. Tchau, tchau. Feito, valeu.